O Segredo Além do Jardim é uma obra de arte. As suas alegorias complexas, mas intuitivamente compreendidas, nos dão uma das maiores fábulas já criadas para um desenho animado. E o espectador pode passar semanas obcecado sobre como cada coisa aparentemente aleatória está amarrada. Essa bela complexidade é prejudicada pelas interpretações bidimensionais que as pessoas têm dado a ela. O desenho e seus cenários são muito mais do que o sonho de duas crianças em coma. Nem é um limbo ou uma autocontradição do tipo, dê um final feliz falso aos protagonistas que estão mortos o tempo todo, porque o segredo além do jardim é muito mais do que isso. Uma interpretação insatisfatória que circula é que a fera é o Satanás, e isso é um grande exemplo da simplicidade exagerada das teorias de fãs. A fera pode ser um mentiroso e um demônio, mas ela não é de forma alguma igual ao Satanás que vemos na Bíblia. A fera é a personificação da resignação. O seu poder estava sobre os desesperados e aqueles cansados demais para continuar. E quando as suas vítimas têm alguém que se apoiar, a fera não pode machucá-las. As crianças estavam seguras durante a sua viagem para Adelaide não por causa de seu caminho, mas porque acreditavam que o seu caminho levava a algum lugar. Porém, as crianças ficaram em perigo quando uma delas perdeu a esperança de escapar de sua provação. Experimentar a desesperança e a sensação irônica de abandono que vem com ela fez com que os abatidos se tornassem perdidos para a fera, porque a desesperança é o que a fera representa, e até mesmo o seu corpo é uma expressão de consternação coletiva. Para acabar com a esperança, a fera precisa torná-la tola, e para fazer isso, ele exerceu a sua influência sobre as duas verdadeiras fontes de socorro na floresta, Adelaide da Floresta e o Lenhador. Os outros habitantes da floresta estavam além do poder da fera por vários motivos. Beatriz quer ajudar a sua família, a professora e seu pai estavam comprometidos em abrigar e educar crianças, os sapos que simplesmente aproveitavam a sua pequena civilização, enquanto os milionários estavam paralisados por suas manias solitárias. Lorne e o povo da pousada se jogaram em seus trabalhos para manter os pensamentos de desordem e ausência de significado sob controle, enquanto o povo de Pottsfield está além da preocupação ou expectativa, porque eles já chegaram no seu destino final, que nesse caso é a morte. Essas motivações aterraram os habitantes do desconhecido, e Adelaide e o lenhador não tinham nada para impedi-los de se perderem. Eles foram atraídos para o domínio da fera porque estavam completamente no meio dele. Eles eram um limiar para onde os andarilhos entravam, e suas ações levavam à ruína, à fuga ou à tortura intermediária. Adelaide era um limiar, e a fera a chamava porque ela tinha começado a temer o exterior e seu medo tinha se transformado em reverência. Ela adorava a escuridão da noite porque parecia apagar o mundo exterior, deixando a sua casa como a última peça sobrevivente da criação. Seu corpo e psique sufocados pela decadência, seu espírito murchado pela crença de que seu tempo havia acabado, fez com que ela se recusasse a seguir em frente. Ao invés disso, se fechou para a vida, enquanto se apegava ao desejo estéril de se manter, tornando-se dependente daqueles cuja independência seria tirada deles. Adelaide poderia facilmente ter a assistência da família da Beatriz e encontrado um propósito para si mesma em sua companhia se ela os ajudasse livremente com a sua maldição, mas como sua irmã, ela não acreditava que alguém se daria ao trabalho de cuidar dela de bom grado. Ela havia perdido a esperança na humanidade. A fera pegou essa desesperança e a usou para atrair viajantes para o desconhecido, e aqueles que escaparam ficaram desanimados e menos propensos a manter a vontade necessária para continuar. O papel do lenhador e a sua conexão com a fera era ainda mais complicado. A animação nunca disse como o lenhador inicialmente encontrou a fera, nem como ele perdeu a sua filha, mas seu lugar como um guia portador de luz definitivamente não era sua posição padrão. Os lenhadores não eram reclusos, eles eram afloramentos da humanidade que afastavam a imensurável natureza selvagem. Aqueles que sabiam como respeitar a natureza em toda sua glória indomável podiam encontrar um lenhador e olhar para ele com ressentimento. Mas para o resto, que não conseguia sobreviver sem quarto e alimentação, ou não previam quanto seria perdido para a expansão urbana, o lenhador também seria uma visão bem-vinda por causa da sua lanterna. Para aqueles que gostam do gênero de terror, sabem muito bem por que devem hesitar antes de se aproximar de uma luz solitária na escuridão, mas essa inquietação que sentimos quando vemos essas coisas nos filmes de terror vai total contra o instinto humano, até porque com a luz vem as pessoas, e com as pessoas vem a segurança. A revelação posterior de que a lanterna era de fato um tipo de amuleto da fera trouxe uma nova dimensão à história. A fera usava a luz para atrair outros para a escuridão, afastando-os do caminho,
ia em direção à morte. O lenhador eventualmente agarrou essa luz, salvando outros de serem desviados, mas fazendo com que ele se perdesse no processo. O lenhador não podia ser incitado a desistir, mas ele poderia ser enganado na tarefa interminável de cuidar de uma luz que o cegava para a verdade. O lenhador guiou os viajantes para longe da ameaça que ele mantinha, e sem saber disso, ele tentou o seu melhor para tirar os viajantes do domínio da fera. E ele até teria levado os irmãos, se eles não tivessem destruído o moinho que ele usava para processar a madeira amaldiçoada. Mas dá para dizer que esse acontecimento pode ter sido a primeira de muitas bênçãos disfarçadas. A única estrada que ele conhecia que certamente levava para longe da fera passava pela Vila dos Mortos. E é mais uma nuance que faz o público se perguntar: aqueles que o lenhador direcionou estavam escapando do desconhecido ou estavam sendo enviados para o maior desconhecido que existe? O caminho para a próxima vida. Incapaz de arrancar o controle de sua lanterna do lenhador, a fera o usou para colher as suas vítimas e o resto perdido na floresta sem fim. A fera é a floresta, e seu corpo é composto pelas pessoas que se perderam nela e nunca encontraram um caminho de casa. O lenhador e a fera ficaram presos em uma luta eterna. O lenhador levou as pessoas para fora da floresta, mas foi ele que, sem querer, fez com que as piores partes delas crescessem. O combustível que ele coletou foi consumido para criar mais combustível. Essa busca sem fim levou o lenhador, a fera e os infelizes mais a fundo no desconhecido. Para encontrar uma saída do desconhecido, o lenhador e os irmãos que ele procurava ajudar tiveram que parar de lutar contra ele. A fera estava na lanterna porque a sua luz limitava as pessoas ao que estava à vista de todos, ao invés de experimentar um mundo ainda não visto, mais amplo, cheio de mais delícias e oportunidades ocultas do que perigos invisíveis. Ao se aterem ao conhecido, os personagens ficavam presos em uma perda eterna. Para tudo que agora era visível, algo mais se perdia na escuridão ao redor, e tudo encontrado na escuridão cada vez menor da lanterna só podia ser utilizado para continuar uma jornada que não levava a lugar nenhum. Em contraste, tudo que ajudava os irmãos era encontrado por acaso, e ao contrário de como a orientação da fera movia as pessoas a se renderem à futilidade ou ao status quo, e essa falta de direção resultava em 1000 pequenas salvações que nunca teriam sido descobertas se os irmãos tivessem escolhido ir em busca de ajuda. E o sucesso acabou por ser por acaso. A Beatriz salvou a sua família porque ela abandonou o acordo que fez para salvá-los, e também é improvável que Adelaide tivesse mantido a sua palavra. O lenhador foi colocado na posição de se recusar a queimar Greg apenas porque o Urt queimou a árvore que teria sustentado a lanterna por um longo tempo. Greg não estava procurando viajar para Cloud City, mas se esse reino era real ou não, isso lhe deu a habilidade de ver a situação de seu irmão e fazer um plano que se baseou na devoção invisível que o Urt sempre teve sobre seu ar de ressentimento e dúvida. Esses exemplos podem parecer conveniências de enredo, mas eles mostram como há uma coesão sutil nas expectativas coletivas, e não importa o quão aleatórias essas experiências sejam, elas ainda se baseiam uma nas outras para moldar uma pessoa. Quando a luz da lanterna se apagou, o lenhador não sabia mais para onde estava indo, mas isso o libertou para seguir seu caminho original. Ele voltou para casa não por não ter outro lugar para ir, mas porque o mundo mais amplo estava livre para ele viajar como quisesse. Ele não estava mais preso ao dever de manter a lanterna que o ajudou a procurar. Ele poderia finalmente começar de novo, e a sua filha estar lá para recebê-lo de volta ilustrou a ilusão por trás de estar preso a um destino que não é da sua própria escolha. A fera foi o último suspiro de desespero e a perda de esperança. O Urt percebeu isso e derrotou a fera ao encontrar a sua determinação e incutir determinação de volta nos outros. Quando todos decidiram seguir em frente e aceitar as coisas como estavam sem desistir da vida e do mundo ao seu redor, a fera não pôde mais assombrá-los ou a qualquer outra pessoa. E com o fim da fera, a fantasia se deixou acabar.